Boa tarde, gente. Abrindo aqui meu e-mail. Boa tarde, professora. Recebi vários trabalhos, acho que quase todo mundo. Vou aproveitar aqui. Ótimo, já tem bastante gente. Vou já falar para vocês sobre os trabalhos, que aí eu vou falar, como a gente combinou na supervisão passada, né? Vocês iam me mandando e aí hoje eu ia falando, olha, recebi de fulano, ciclano, né? Recebi vários, acho que tem mais de 13, 14 trabalhos. E aí já vou falar os nomes. Eu vou só deixar aberto aqui. Cadê? Eu já tinha deixado salvo aqui no computador, peraí. Eu acho que não está. Eu sei que o pessoal vai entrando. Cadê o nosso texto? Estou abrindo aqui o e-mail para eu poder falar o nome de todo mundo que me mandou. E aproveitando também só para... área de trabalho. Isso. Tá. Bom, gente, então... então, eu vou aproveitar logo para a gente começar falando sobre os trabalhos, do recebimento dos trabalhos, tá? Como eu combinei com vocês. Então, aqui, falar o nome de todo mundo que eu recebi, tá? Ainda não abri todos os trabalhos. Teve gente eu vi que me mandou de novo porque tinha alguma alteração da ABNT, né? Algumas normatizações, enfim. Então, aqui, de quem eu recebi? Vitória Jaqueline, Amanda Kelly, Nayane, tá, aqui documento. Nayane Souza, Débora Nascimento, Annelise Vilhena, Tatiane Oliveira. Cadê minha caixa de entrada? Gabriela Martins, Maria Luísa Ribeiro, Jamile Cavalcante, Léo Avis, Cibele Caldas, Franci Barbosa, Gleiciane, nome da Gleiciane, tá, da Gleiciane veio também, só para ver se estão os anexos. Matheus Dias, Suelen Sagica, Marielle Machado, Laís Lucas, Mara, isso, dos que eu recebi. Tem alguém que está aqui que... Não, tá todo mundo. Amanda, eu enviei o meu, não recebeu? Raquel, não? Tá, recebi. É porque o teu foi um dos primeiros. Ah, tá, peraí, gente, foi bug aqui, porque não estava rolando. Eu vou começar do final para o começo, melhor. É melhor assim. Do último que eu recebi até os primeiros, tá? Então, Mara, Laís e Lucas, Marielle Machado, Suelen Sagica, Matheus Dias, Gleiciane, Franci Barbosa, Cibele Caldas, Léo Avis, Jamile Cavalcante, Maria Luísa Ribeiro, Gabriela Martins, Rose Ximenes, nada aqui. Débora Nascimento, Marcele Gonçalves, Gabriel Cordeiro, Antônia Quaresma, Jéssica Barbosa, Débora Nascimento, Raquel Pinheiro, João Carlos, Cristiano, deixa eu ver aqui, Cristiano Alfaia. Só que não veio nada no do Cristiano, viu, gente?
Veio o nome de um artigo. Ah, tá, não, isso é outra coisa, esqueçam. Isso aqui é outro aluno. É outra turma. Tatiane Oliveira, Annelise, e da Débora Nascimento, né, que ela mandou 2, Amanda Kelly e Vitória Jaqueline. Isso. Então, o que eu contei, mas ainda recebi alguns. 1, 2, 3. E, professora, eu fiz o meu junto com a Cibele. A senhora abriu o documento? Peraí. E Bom, o meu eu vocês... fiz junto com o Edson, professora. Tá, o teu tu botou no próprio título, né? Raquel Isso. barra Edson Dias, tá? Teve mais gente que colocou aqui, que fez... Aqui tá, por exemplo, Tatiane e Mara. Tá? No da Tatiane, mas acho que a Mara enviou de novo hoje. Da Jéssica, tá? Jéssica e Nayane Galvão. Do Gabriel, aqui tá só o Gabriel. Samis, tu fez com quem que falou? Jéssica, já tá aqui o teu ontem. Professora, eu fiz com a Cibele. A Cibele, né? Deixa eu achar aqui. Professora, Apareceu? Peraí. Não, só, o da Cibele tá aqui, deixa eu só abrir. professora, Diga, pode falar. só dá uma olhadinha que a senhora falou Nayane Galvão, é Sinara Galvão. Vê se tá certo. Ah, tá. Da Cibele, deixa eu só confirmar aqui. Tá abrindo aqui o arquivo. Tá, Cibele e Samara. Cibele Caldas e Samara Oliveira. Veja o meu aí, Jéssica Barbosa, é Sinara Galvão, não é Nayane Galvão, acho que eu coloquei errado. Tá. Jéssica Barbosa, deixa eu abrir aqui. Tá Nayane Galvão. Mas deixa eu ver no trabalho. Ah, tá. Não, é porque teve um que tu mandou que eu acho que era um link. Esse Tá errado. link tá errado. No teu mesmo que veio o arquivo em PDF, tá aqui. Jéssica Barbosa e Sinara Galvão. Isso, esse tá certo. Tá, ótimo. Deixa eu aproveitar e baixar alguns. Tem mais alguém que quer perguntar alguma, assim, perguntar do trabalho que eu digo que eu não falei o nome ou que ficou faltando falar o nome da dupla? Eu, professora, Maria Belém, né? isso. Tu fez com alguém, Maria Belém? Eu fiz com a Mara e com a Tati. Ah, tá. O da Mari eu recebi. Deixa eu só ver. Tá, tem um da Tatiane aqui. Só que o que a Tatiane mandou tá só o nome da Mara e o dela. Oi, professora, eu vou lhe explicar. Oi, Mara. Porque assim, nós entramos com bastante atraso, tanto eu quanto a Tati, né? A Tati, eu entrei na 3ª semana de aula, então eu estava muito perdida. E o primeiro trabalho nós não fizemos como deveria ser, como era que a senhora queria. Nós achávamos que era só definição, entendeu? Aí depois que era para localizar no Sim, eu tô vendo outro aqui, inclusive. artigo. Aí eu mandei ontem, inclusive nós terminamos na madrugada quase. E aí eu enviei para a senhora e expliquei, tá? Tá lá. Tá. Que é No até meu um texto documento no explicando, Word, tá né? bom? Ah, tá. Tá aqui. Que foi o que Eu mandei no Word porque às vezes eu recebi foi, ontem, eu 2 horas da expliquei. manhã. É isso Foi mesmo. a hora que nós acabamos, tá bom, professora? Tá aqui. Só para explicar. Mara Belém, Mara Rúbia e Isso. Tatiana Shoa, tá. Isso. Professora, Tá. Obrigada, professora. Nada, Mara. professora. A senhora pode ver o da Gleiciane, porque eu tô junto com ela, a Carol Maciel. Ah, tá. Eu tava vendo a foto da Gleiciane e disse, mas essa não é a voz da Gleiciane. A gente tá junto. Aí quando eu ouvi no fundo, eu vou abrir aqui, peraí. Tá, Ana Carolina Maciel e Peraí. Gleiciane Ferreira. Tá bom. Tá. Obrigada. Tá, aproveitando até para dar uma olhada também. Tá, ok.
É porque eu fui recebendo e já fui separando, deixei no próprio e-mail, né? Não baixei ainda, porque eu gosto de criar uma pasta, baixar, botar dentro de uma pasta específica, porque na hora que eu for fazer a correção, tá tudo separado, eu já confirmei com vocês os nomes. Porque se eu fosse fazer isso, aí depois eu ia ficar, mas essa pessoa me mandou 2, 3, quem é, né? Qual é o que é para valer? Então é bom que a gente tira logo essas dúvidas hoje em relação à entrega dos trabalhos. Que nem a gente faz quando é no contexto presencial, né? Vocês me entregam aí, olha, esse nome faltou alguma coisa assim. E aí eu já fico sabendo. E é bom que também a gente vai confirmando no vídeo, porque aí fica salvo, né? Tanto para mim quanto para vocês. Então, eu acho que daqui é isso, gente. Opa, ai meu Deus, fechei meu e-mail. Não era o que eu queria. Mas acho que vai entrar automático. Tá. Deixa eu ver aqui no chat. Maria Luísa. Ah, tá. Vou já ver aqui, Maria Luísa. Maria Luísa Ribeiro. Tá, Beatriz Almeida e Maria Luísa Bentes. Assim que tá aqui. Tá confirmado, Maria Luísa. Da Jéssica também. Deixa eu botar aqui todos. Alguma dúvida, gente, também ainda da entrega dos trabalhos? Deixa eu fechar aqui. Voltando aqui para o nosso Zoom. Gente, então, vou aproveitar uma dúvida até que a Laís me trouxe, que era uma dúvida da turma sobre essa questão da avaliação, né? Depois ela deve ter passado para vocês. Que foi uma coisa que eu imagino que vocês estavam perguntando para ela e ela me passou, né? A questão do valor da avaliação da primeira verificação, como é que vai ficar a primeira verificação, enfim. Aí até expliquei para ela e vou reforçar aqui, porque de repente tem gente que também vai ver a supervisão gravada depois, e aí é um ponto importante para a gente lembrar. A nossa disciplina, apesar do termo ser disciplina, é um estágio, na verdade, né? Então é supervisão de estágio. Então a gente não vai ter prova, tá? Não vai ter prova como em disciplina teórica. O que vai caracterizar a pontuação da primeira verificação? É a entrega do relatório parcial, tá? Eu sempre deixo aí para a semana que vem, normalmente 1 2 semanas, então hoje é quinta. A gente pode até falar sobre esse relatório hoje, para tirar as dúvidas, porque a entrega do relatório seria no dia 24, tá? Que vocês vão me enviar o relatório, tá bom? Que é esse período de primeira verificação. Então, em vez de vocês fazerem uma prova, vocês vão construindo o relatório parcial e vão me enviar no dia 24, que é o período de primeira verificação e a quinta-feira, né, horário da nossa supervisão. E aí eu ia deixar semana que vem, porque eu sempre deixo uma aula, uma supervisão, mania de falar aula, né, gente? Uma supervisão antes só para orientação dos relatórios. Então, no dia 17, a gente vai ter só para orientação dos relatórios. A gente vai falar hoje sobre esse trabalho, as dúvidas que vocês tiveram, né? Como foi construir, analisar, achar aí esses tipos de intervenção social no artigo. No dia 10, a gente vai falar da Política Nacional de Assistência Social, né? O que é a Política Nacional de Assistência Social, fazendo esse link, né, com psicologia comunitária, atuação em grupos, em comunidades, enfim, e o que a gente tem mais relacionado à nossa atuação, no caso do que seria o nosso estágio presencial, né? E no dia 17, aí no dia 10, a gente já fala sobre os relatórios, né? Eu dou as orientações dos relatórios. No dia 17, fica só para orientação para vocês. Olha, professora, eu mandei o arquivo, tá certo, tá errado.
Enfim, no dia 24 vocês me entregam. Então, aproveitando que a gente já entrou nesse tema, e eu estou vendo aqui as nossas próximas supervisões, a gente só tem, hoje é dia 13, a gente tem mais 2 antes da entrega do relatório. Talvez seja mais válido a gente falar disso um pouco hoje, e talvez a gente deixe, então, a próxima quarta-feira para a gente falar só do relatório. Então, a gente deixa para o que seria a segunda verificação, falar da Política Nacional de Assistência Social, tá? Então, a gente deixa o dia 10 para orientação, que eu vou falar do modelo de relatório, como é que eu quero o relatório e tudo mais. No dia 17 vai ser supervisão de relatório, né? Só para orientação. Professora, fiquei na dúvida na introdução, mandei para a senhora por e-mail, me diga se está certo. Como a gente faz no contexto presencial, né, gente? Tipo, a gente deixa um dia só para orientar os relatórios, no outro fica só... a gente deixa um dia só para apresentar o modelo, explicar como é que é. Desculpa. No outro vai ser só para orientação, para as pessoas que estão com dúvidas, enfim. E no dia 24 a entrega. Né? Vamos dizer que o dia 17, no contexto de disciplina, é a revisão, né? No dia 17 vai ser para orientar, para vocês poderem entregar tranquilamente. Mas o ponto, o que isso tem a ver com o trabalho de hoje? É porque esse trabalho de hoje já vai ser inserido no relatório de vocês. Então, vocês já meio que adiantaram uma parte do relatório, tá? Por isso que eu expliquei para a Laís, não é um outro, vocês não vão ter que fazer um outro trabalho, enfim, alguma outra atividade no sentido de que agora vai fazer um outro fichamento ou uma outra coisa. Por quê? Como a gente está no contexto de estágio, né, as avaliações é o relatório parcial, que é o relatório 1, e o relatório final, que é lá no final da segunda verificação, tá? Aí, o que consta nesse relatório? No relatório parcial, eu ainda vou falar do modelo na próxima supervisão, né? Que aí a gente vai destrinchar muito isso, aí eu vou compartilhar aqui o modelo, vou botar na plataforma o modelo, a gente vai esclarecer todos os pontos, enfim. O que eu peço no relatório parcial, principalmente agora nesse contexto, né? Enfim, vocês não estão no campo de atuação. Então, o relatório parcial, ele é mais teórico. O que vocês vão colocar no relatório, né? Além das atividades realizadas, a gente teve supervisão. E aí, o que vai ser as atividades realizadas? Meio que o cronograma das aulas que a gente teve, né? As atividades realizadas, a gente discutiu um artigo falando sobre o conceito de psicologia comunitária. A gente trabalhou um artigo sobre cooperativismo solidário e psicologia comunitária, no qual a gente fez um trabalho. Ali vocês vão descrever o que foi feito, tá? Mas tem a introdução do relatório. Então, o que é essa introdução do relatório parcial? Vocês vão colocar lá as partes teóricas do que vocês entenderam do que é psicologia comunitária. E aí vocês já vão inserir esse trabalho dentro do próprio relatório, né? Então, a psicologia comunitária, existem níveis de intervenção social em que nós observamos que esses níveis de intervenção social, por exemplo, no artigo tal, né? A gente observou que era esse. Então, já está uma parte do relatório que vocês escreveram hoje, tá? Eu estou só resumindo, mas a gente vai falar detalhadamente sobre ele na próxima supervisão. Por que eu estou enfatizando isso, gente? Porque eu sei que vai ter gente desesperada já daqui a pouco me mandando mensagem, perturbando a Laís. A professora disse que tem qual é o modelo, onde é que faz, como é que faz. Gente, é na próxima supervisão. Eu só estou enfatizando isso hoje para tirar essa dúvida que surgiu essa semana, tá? Então, no dia 10, a gente vai só falar disso. Eu vou compartilhar aqui o modelo de relatório, vou mandar na plataforma, tá? Então, não se desesperem agora. Eu só estou aproveitando para falar, porque esse trabalho já vai ser incluído. Então, você já tem aí 2 páginas de relatório prontas, no mínimo, né? Para quem fez no mínimo 2 páginas, tá? E isso também, gente, uma outra questão do Estado. Bateu o desespero. Calma, Jéssica, eu vou explicar tudo detalhadamente. Esse relatório também, ele não vocês não vão construir um TCC, ainda não é o TCC de vocês, tá? Vocês vão colocar apenas os pontos, a gente vai ver lá
atividades, vocês vão botar uma introdução teórica, atividades desenvolvidas e depois considerações finais, né? Considerações da dupla do aluno. Eu, inclusive, vou manter esse esquema de dupla. Vocês fazem os relatórios em dupla, tá? Como vocês fizeram esse trabalho. E aí vão me mandar por e-mail, aí a gente vai conversando sobre isso. E aí esse relatório vai ter a pontuação cheia. Só que essa pontuação também já está sendo contada, gente, pela entrega desse trabalho, né? Esse trabalho já vai fazendo parte dessa pontuação, que vai estar incluso no relatório, tá? Mas não se desespere, a gente vai tirar a supervisão da semana que vem só para falar disso. Aí é bom que dá para avisar todo mundo pelo WhatsApp, quem não estava presente, quem puder estar presente. E mesmo assim, quem não puder estar presente, fica gravada a aula. Teve gente me mandando, teve um aluno que me mandou mensagem e tudo mais. Mas é só ir olhar lá no vídeo da plataforma, gente, sem desespero, que vai estar bem explicadinho, tá? Bom, então falando um pouco do trabalho, gente, né? E aí é até bom eu também ter esse feedback de vocês, para eu ter uma noção em relação aos relatórios, né? Se vai ficar mais tranquilo ou não. Como foi identificar? Vocês tiveram dificuldade para identificar aqueles níveis de intervenção social no artigo, ou não foi simples, porque estava bem claro, enfim. Professora, eu dizia Diga, Vitória. que eu tive, em alguns daqueles níveis, eu tive uma dificuldade. Sim, esse é o momento, esse é o objetivo da supervisão mesmo. Eu estava conversando com a Amanda, com o Gabriel, quando a gente estava fazendo, e estávamos até com a mesma dificuldade, principalmente na última, que era sobre a duração. Uhum. Eu coloquei lá o que no trabalho que fez sentido para mim naquela hora. Mas eu fiquei com muita dúvida do que seria a duração, se estava claro no texto e eu não conseguia identificar, ou se realmente não estava tão claro e era preciso analisar assim de uma forma melhor, ou se não tem assim ou não era para estar escrito, tipo, um determinado tempo, sei lá, tantos meses, tanto não sei o quê. Porque quando eu vi duração, eu fui procurando isso, sabe? Falando de fato, meses, semanas, sei lá, um certo tempo. Mas aí não achei dessa forma, então eu imaginei que fosse de outra, só que aí, do jeito que eu coloquei lá, não sei se a senhora não, analisou ainda não corrigi todos. Deixei aquele jeito que eu coloquei lá foi o jeito que mais fez sentido pra mim. Só que eu não sei se tá certo, tô com muita dúvida ainda. Não só nesse, mas principalmente nesse que foi que eu mais demorei pra fazer. Em relação à duração, né? Amanda. Eu tô até tentando ver se estava aberto aqui, não. Eu também Pode falar, Raquel. Eu tive a mesma dúvida que a Vitória, mas porque assim, lá no texto delas, elas falam a duração de todo o processo da pesquisa. E no meu texto eu escrevi o processo da intervenção. Aí eu fiquei na dúvida, meu Deus, eu coloco tanto o processo da pesquisa ou da intervenção, porque eu fiz toda a minha análise no processo da intervenção. Eu só foquei no trabalho que eles fizeram de intervenção. Eu não quis colocar a parte do estudo, né? Porque no caso do estudo, durou cerca de 1 ano todo o processo dela, né? Da pesquisa e tudo mais. E no caso da intervenção, a intervenção foram 5 encontros, né? Foram 5 encontros que, a partir desses 5 encontros, surtiu efeitos que eles chegaram e disseram: já tá bom, daqui para frente a gente, né, consegue, se precisar, quem sabe chama novamente. Acho que foi bem isso que eu entendi na leitura. Aí eu fiquei pensando qual que tu ia considerar, eu ia até te mandar essa consideração, porque o meu foco ali no último, eu coloquei a intervenção, a duração da intervenção, do momento que eles começaram a agir e fazer efeito. E então, todo o meu trabalho foi feito em cima do processo da intervenção. Eu deixei um pouco de lado o processo da pesquisa.
Sim, eu acho que, assim, gente, não se preocupem de ter um errado, sabe? Tipo, tá errado, é um trabalho de supervisão de estágio, tá? O objetivo é esse. Não é um trabalho de atividade disciplinar, assim, que vai ter pontuação no sentido de que, eu vou descontar ponto quem botou a duração só isso ou só aquilo, tá? Foi exatamente esse exercício para vocês se apropriarem um pouco mais disso, para a gente pensar outras atividades que aí eu acho que vão compor a questão do documentário, eu acho que a gente vai fazer para a segunda verificação, tá? Até por conta do nosso tempo, que eu estava aqui contando, né, entrega do relatório, não, aí eu acabei de cair a ficha que a gente tem mais 2 supervisões só até a entrega do relatório, tá? Para não ficar muita coisa para vocês terem que analisar. Tipo, vocês vão analisar isso. Aí eu mando vocês analisarem o filme, produzirem um outro trabalho sobre o filme para depois botar no relatório. Como é relatório parcial, e no contexto presencial, normalmente o relatório parcial é só mesmo uma análise do que foi realizado nas primeiras supervisões e a parte introdutória mais teórica, o que é psicologia comunitária e tudo mais, a gente deixa para o relatório final, é aquela parte mais densa do que foi realizado em campo, o que foi desenvolvido em campo, como foi. Aí a gente deixa para discutir o documentário, tá? Então, por isso mesmo, não se preocupem de ter um certo e um errado, tá? Eu abri aqui, abri o teu, Vitória, também, né, para ver, só que eu também não estou achando, porque tu botou em texto corrido, vocês botaram em texto corrido, mas ficou bom também, tá? E o objetivo é esse, né? Então, deixa eu compartilhar aqui o artigo em si, né, da psicologia e cooperativismo solidário. Deixa eu botar no modo leitura aqui para ficar mais amplo. Professora? Tá. Pode falar, Amanda. Eu também, quando estava falando com a Vitória, a gente ficou muito com essa dúvida sobre a duração. E eu basicamente eu tive basicamente o mesmo pensamento da Raquel. Fiquei na dúvida se era toda a pesquisa ou só a intervenção. Só que eu escrevi só a parte da intervenção lá, quanto tempo durou e que eles fizeram, né? Porque, de acordo com o Ornelas, ele deixa bem amplo, né? Então, só que aí eu não sabia se eu falava tudo ou se eu botava só aqui lá. Então, o meu, ele ficou só a parte da intervenção mesmo. Sim, sim. Vamos pensar, claro, que dá essa confusão, porque a gente fica pensando na duração, no que seria a duração desse relato de experiência, né? Aí da Eveline e da Karen. Mas, assim, se a gente for pensar em cima do que o Ornelas coloca, a gente está falando muito da intervenção social, tá? Quem colocou também um período da pesquisa não tem problema, tá, gente? Não é um certo e um errado. É análise é como se a gente tentasse muito simular, né, uma observação em campo, né? A gente foi lá ver o que elas realizaram nessa estrutura, como é que a gente chama, gente? Na Coesperança, né? Nessa cooperativa. E aí a gente foi lá observar como foi esse trabalho realizado, o que as psicólogas realizam nessa cooperativa, como é que acontece, e a partir disso eu pedisse para vocês fazerem, em cima da observação de vocês, quais eram os níveis de intervenção que vocês observaram, tá? Então não tem um certo ou um errado. Mas a questão de, por exemplo, como a Mara relatou, que ela disse, professora, eu percebi que, na verdade, eu estava definindo e não estava fazendo o trabalho, né? Estava trazendo só a definição e, na verdade, esqueci de analisar o artigo, por isso que a gente refez. Essa seria a única questão, se a pessoa fugiu do objetivo do trabalho. Que aí a Mara já, né, o grupo da Mara consertou e aí já está dentro desse contexto. Então, é só nessa situação, assim, né? De alguém realmente nem viu o que estava fazendo e fez alguma outra coisa e tudo mais. Mas não tem um certo e um errado, porque é esse exercício do que a gente chama do estágio básico, né? No estágio básico, vocês vão para um campo, mas não necessariamente vocês vão ter que fazer uma intervenção profissional. Vocês acompanham muito o trabalho, né, dos preceptores, dos psicólogos, realizam algumas intervenções, mas de forma pontual, né? Às vezes fica mais no campo observacional, né, porque é estágio básico. Então, se a gente for falar assim, qual seria a duração, quando o Ornelas traz aqueles 7 níveis de intervenção,
é um pouco para observar, né, como foi realizado ou como realizar, de repente, quem for aí futura psicóloga organizacional ou psicólogo, vai realizar. Então, tenho que pensar o que eu quero desenvolver, né? Quanto tempo eu vou querer desenvolver aquela ação. No caso desse artigo, né, desse relato de experiência, aqui está bem focado que a duração é a duração da intervenção. Tá, gente? Estou até marcando aqui, né? Esses 5 encontros de reflexão. Vou marcar aqui esse parágrafo, né? Para a gente pensar essa questão da duração, então, que o que vocês trouxeram foi o que deu mais dúvida, né? E aí a gente observa um outro ponto. Essa duração não foi necessariamente estabelecida pelas psicólogas, né? O próprio grupo, a própria comunidade chegou num ponto que disse, não, tá bom, acho que já deu, né? A gente já conversou o que a gente precisava e vocês não precisam mais continuar desenvolvendo essa atividade, né? Tanto que elas colocam aqui, a partir do 5º encontro, o próprio grupo decidiu encerrar as reuniões por achar que as discussões sobre seus anseios e dificuldades já estavam esgotadas naquele momento. Tá? Então, essa seria a duração da intervenção social, né? Falando do foco do Ornelas, né? Quem colocou também a duração foi de 1 ano, porque depois elas foram fazer a pesquisa. Ali já é mais o campo da pesquisa, não foi uma intervenção social, foi o que a partir dessa intervenção elas coletaram de informações e resultados e foram trabalhar na análise desses dados, tá? Não é que esteja errado. É até bom vocês terem essas dúvidas, porque são dúvidas que vão chegar na prática profissional, né? Para a gente deixar claro. Então, quando a gente fala de intervenção social, lá no que o Ornelas está pontuando, ele está falando mesmo da atuação, da prática em psicologia comunitária. O que vai emergir a partir dali, a não ser que fosse assim, elas até falam que o objetivo delas foi a pesquisação, né? Nesse caso, então, quando elas falam da pesquisação, elas tinham o objetivo de intervenção, mas elas também iam realizar uma pesquisa a partir dessa intervenção. O que poderia dizer assim, não, a duração foi 5 encontros, mas também foi 3 encontros depois da pesquisa. Dando um outro exemplo, né? Exemplos para a gente pensar do campo da prática, não que tivesse errado o que vocês colocaram. Vamos dizer que após a pesquisa, ou seja, elas fizeram todo aquele levantamento dos dados, né? Analisaram as categorias mais relevantes, né? Que eles falaram com mais frequência, enfim. E aí vamos dizer que elas observassem após a pesquisa alguma problemática que elas viriam que era necessário retornar àquela cooperativa para trabalhar com aquela problemática. Por exemplo, vamos dizer que após, né, os 5 encontros, elas coletaram as informações, fizeram a pesquisa. E, de repente, lá na análise dos dados, né, da pesquisa que foi coletada durante a intervenção, elas viram que tinha algo muito recorrente relacionado à ansiedade, né? E aí, na análise desses dados, eles disseram, nossa, muitos feirantes falaram aqui que estão tendo crise de ansiedade, problema de ansiedade, que não dormem direito, que estão com insônia, né, que ficam preocupados se vão ter a renda no dia seguinte. Então isso não é um problema só do seu João que relatou na reunião. Ele é um problema daquele grupo social. Então, acho que talvez seja necessário a gente retornar a essa comunidade, no sentido de psicologia comunitária, né? A gente vai retornar a esse grupo para fazer um trabalho só sobre ansiedade. Então, aí seria uma continuidade de intervenção social que emergiu dessa pesquisa. Aí poderia dizer, não, aí elas tiveram duração, foram 5 encontros, e depois de 6 meses, 1 ano, né, que foi o tempo que elas fizeram a parte de análise dos dados, após 1 ano, teve mais uma duração de mais 5 encontros, em que foi ser trabalhado aqueles aspectos que foram observados na análise dos dados da pesquisa. Deu para entender, gente? Não sei se está confuso. Compreendi, mãe.
Sim. Então tá, meninas. Que é um ponto para a gente refletir. Então, quando a gente fala de psicologia comunitária, né, quando a gente fala de campo de atuação, principalmente quando a gente está falando de estágio, a gente foca muito na prática, né? Mas não significa que, de repente, dessa prática, se decida fazer uma pesquisa. Às vezes nem é uma pesquisa num caráter acadêmico, né, como acabou virando uma pesquisa de análise de dados, né? Já que o objetivo era realizar uma pesquisa mesmo, mas às vezes, eu estou fazendo um trabalho, como vocês viram, né, uma intervenção social com determinado grupo de feirantes, que de repente as questões era só para a gente saber dificuldades no ambiente de trabalho, dificuldades que a cooperativa está sinalizando, de conflitos comunitários, de conflitos, né, entre o grupo e tudo mais. Mas aí a gente começa a observar outras temáticas. Mas será que isso está sendo só do João, da Maria, da Andréa, da Flávia, né, do Pedro? Ou, de algum modo, a gente está observando que isso está sendo recorrente de uma maneira geral entre os feirantes? Nossa, será que se a gente, mesmo que seja uma pesquisa assim rápida, né? Será que se a gente aplicar um questionário para saber dados mais específicos, né, sobre aquele tema que está aparecendo, de repente lá, a João, a Maria, a André, a Flávio, Pedro, estão falando falei aqui de ansiedade, por exemplo, né? Nossa, será que essa ansiedade tem a ver com o ambiente de trabalho? Tem a ver com algum processo social mais amplo? É o momento da pandemia, que eles não estão conseguindo vender muito, que, né, as pessoas, teve um período que as feiras tiveram que ficar paradas. E aí fica esse questionamento e a gente está falando de prática, né? Eu posso, a partir dessa prática, fazer um levantamento de informações, seja utilizando um questionário, né, um questionário aberto, um questionário fechado, para quem utiliza mais essa perspectiva de uma psicologia social mais experimental, aqueles questionários mais avaliativos, né, de pessoal da área da saúde que gosta muito, a área da saúde que eu digo que não é da psicologia, né? Pessoal da epidemiologia, da medicina, vai lá, aplica um questionário daqueles níveis de ansiedade, índice de ansiedade, você vai medir o índice de ansiedade, enfim, né? São opções que vão a cada profissional. Aí eu vou lá e eu digo, não, vou aplicar um questionário para todos os feirantes. Eu vou ver se isso é algo que está acontecendo com essas 5 pessoas ou se, na verdade, né, essas 5 pessoas estão trazendo, estão só evidenciando algo que pode ser comunitário. E aí, de repente, eu faço uma pesquisa, não no sentido de transformar em dados acadêmicos, de uma pesquisa científica, mas uma pesquisa para levantar essas informações. Será que a ansiedade está sendo um problema dos feirantes ou são só essas 5 pessoas, 6 que estão trazendo? Aí eu faço esse levantamento, independente de qual metodologia eu vou escolher. Não, gente, realmente, né? Então, junto com a assistente social, com mais alguém, gente, realmente, na verdade, todos nesse levantamento, todos em algum momento relatam que tiveram algum problema de ansiedade. Em decorrência de quê? Em decorrência do medo de não ter renda naquela semana, no mês seguinte, ou no medo, se a gente for falar no contexto atual, no medo de adoecimento entre as pessoas da feira, ou no medo do que estão dizendo que vai acontecer com a economia. Olha, isso aqui está sendo um problema comunitário, então. Então, será que eu acho que é interessante a gente vir agora também com outra proposta, né? Com outro objetivo, né? Na verdade, não é outro objetivo, outra meta, né? Outra discussão, que é discutir, então, trabalhar a ansiedade dentro dessa comunidade, aí dentro dessa cooperativa, né? Eu sempre uso esse termo comunidade para vocês relacionarem com a psicologia comunitária, né? Mas dentro desse grupo, entenderam? Amanda, aí essa tua fala, ela remete muito ao relato que elas fizeram, que inicialmente elas foram e a demanda que eles tinham era, eles foram falar dos filhos, né, que não queriam tá lá na venda e tal, e aí tendo conversa com eles e tentando marcar um primeiro encontro, um momento para ver, teve um pouco de fracasso, mas aí elas perceberam
que a demanda não era exatamente essa, era uma outra demanda que tinha a ver com a questão de organização, questão de A própria relação com a cooperativa, a né? relação com a cooperativa, e aí elas tiveram uma sacada muito boa e fizeram as intervenções, umas reflexões, né? E eu achei muito interessante isso, porque às vezes a gente vai, é chamado para uma demanda, e aí, às vezes nem é ela que é a demanda sobressalente, né, sobre as outras. É o que eu fiz até, lembrando disso, Raquel, acho que até na supervisão passada, quando a gente estava discutindo esse artigo, né, eu fiz uma analogia com a questão clínica, né? Então, normalmente, quando você vai atender uma pessoa, o primeiro atendimento, ela vem com uma determinada demanda e que ao longo dos atendimentos, ou às vezes naquele próprio atendimento, você percebe que não tem nada a ver, vamos dizer assim, né? Tem muito pouco a ver com aquilo que ela trouxe inicialmente. Então, ela vem dizendo que ela está com dificuldade de relacionamento amoroso. E ao longo daquele atendimento, ou ao longo dos atendimentos, das sessões, você vai observando que não tem a ver com relacionamento amoroso. Na verdade, ela está querendo falar sobre algo relacionado à forma como ela se vê, né? Ela se acha feia, ela se acha, né, aquilo que o senso comum vai chamar de baixa autoestima. E aí todo o percurso psicoterapêutico vai estar mais focado nisso. E não na briga que ela teve com o namorado, ou porque ela teve 5 namorados e não dão certo, né? E aí, às vezes, a pessoa vem com essa demanda inicial, com esse discurso, ou com discursos até do que ela viu no Google, né? Hoje em dia ainda tem isso, a pessoa chega, não, é porque eu tenho toque. Aí, né? Não, eu comecei a procurar aqui, quis fazer psicoterapia porque eu acho que eu tenho toque. Tá, ou então ela não diz que ela acha, ela diz que ela tem toque. Aí, ao longo, você vai ver, não, é porque eu li no Google, eu fiz um teste no Google que dizia que eu tinha toque, porque eu estava com mania de fazer tal coisa, né? Então, essa é uma situação, fazendo essa ponte também, que a gente vai perceber quando a gente está falando dessa atuação em comunidade, né? A gente não chegar primeiro, uma coisa que a gente discutiu lá nas primeiras supervisões, não chegar com o nosso olhar, né? A gente vai olhar uma comunidade a partir do nosso olhar, que o Ornella critica, né? Então, a gente tem que se despir que é um exercício, né? Então a gente está aqui, se eu for falar Belém, está num contexto da capital do estado, que já são poucos recursos, mas que tem muito mais recursos do que determinadas cidades do resto do estado, em que os recursos nem chegam e que são recursos de todas as ordens, né, gente? Que não vai ter, às vezes, recursos de saúde, de educação, enfim. Aí você vai com o seu olhar e vai dizer assim, não, essa população que é preguiçosa, pessoal que é mole. Tipo, oi, né? A pessoa que não foi procurar um serviço de saúde, ela já estava se sentindo mal, por que não foi procurar? Porque lá naquela região não tem a mesma facilidade de acesso do que se tem aqui em Belém, por exemplo, mais exatamente nesse bairro, por exemplo. Né? Então, aqui no Reduto, com o maior shopping, com a Urisdoca, né, com mesmo que seja através do SUS, estão presentes numa mesma cidade, né? Do PSM, com todas as suas problemáticas, até o Metropolitano, meu Deus, o Abelardo Santos, enfim. E aí, se a gente for pensar no contexto atual, né, um colapso de coronavírus em uma cidade do interior, dependendo da cidade, que não tem nem hospital. Imagine como é que vai chegar um recurso. Eu não digo só recurso no sentido financeiro, gente, mas de estrutura, de instituição, né? De ter um hospital. Tem cidade que não tem nem hospital, que não vai ter nem leito naquela cidade. Você vai ter que ser transferido para outra cidade para conseguir um leito, para conseguir um atendimento mínimo, né? Então, eu não posso chegar lá naquela cidade que não tem, às vezes, malmente tem uma unidade básica de saúde, olhar para aquela comunidade com o meu olhar urbanizado do centro de Belém, né? E dizer, essa comunidade é isso, é aquilo, né? É preguiçosa, não é, enfim. Então, acho que o primeiro ponto é esse, né? Exatamente
eu não poderia chegar lá, por mais que isso de algum modo aconteça, então é exercício da psicóloga, psicólogo comunitário, está sempre praticando um pouco dessa desconstrução do olhar, né? Desnaturalizar aquilo que a pessoa já está muito acostumada. Elas chegaram lá na cooperativa com uma determinada demanda, estamos aqui, fizemos um projeto, a gente vai fazer isso aqui, vamos trabalhar, então, qual é a principal demanda? Os jovens. Então, vamos trabalhar com jovens. Aí vai um jovem, uma outra pessoa, aí, não, então bora conversar meio que individualmente com eles, só para tentar chamar eles para um grupo, ou para saber se realmente... Não é essa a demanda. Né? Eles estão bem, eles sabem o que eles querem, é o desejo dos pais. Será que tem outras coisas, então, envolvidas? Né? E aí, não é problema fracassar, vamos dizer assim, né? Nesse sentido, que até a Raquel traz agora, né? O se frustrar. Me frustrei, régua, a gente foi lá fazer um projeto, não deu certo, ninguém participou, ou, né? Ninguém quis, ninguém discutiu. Tem um ponto, não vai ser do dia para a noite, né? Tem determinadas temáticas também que vão ser dedicadas. Você não vai conseguir reunir 10 pessoas, mesmo que seja, por exemplo, sobre ansiedade, né? Foi lá, se fez o levantamento depois da pesquisa, se observou que tem muitas pessoas relatando ansiedade e relatando crises de ansiedade mesmo, passando mal e tudo mais. Então, vamos montar um grupo de ansiedade. Vamos fazer estrutura lá no sábado de manhã, no mesmo lugar. Vai 1, 2 pessoas. Nossa, mas todo mundo falou que está acontecendo. Por que ninguém está querendo vir? Aí, em vez de eu questionar as pessoas, eu tenho que questionar o meu método, né? Por que será? Será que se a gente fizer individualmente, será que individualmente não de atendimento individual, né? Será que se a gente for conversar em cada banca, ou será que também existe um tabu de você ir para uma reunião para discutir problema de ansiedade? Né? Será que as pessoas vão dizer, se eu for participar daquela reunião, vão dizer que eu sou doido? Vão dizer que eu sou doida. Olha, vão dizer que eu estou com problema psicológico. Uma coisa é a gente estar participando de uma reunião para falar do problema da cooperativa. Outra coisa é a gente ir participar da reunião para discutir problema de ansiedade. Então, quais são os conceitos de ansiedade para aquelas pessoas, né? Ixi, meu alarme aqui sem querer. Que aí é aquela ponte que eu falei para vocês que se faz com psicologia social, né? Como é que se constrói determinados discursos, estereótipos, né? Papéis sociais. Então, não, esse negócio de falar de ansiedade é coisa de gente que tem problema mental, não vou participar. De repente, primeira, segunda, terceira, lá na quinta, né? Sexta, já tem 3 pessoas. São 3 pessoas, mas são 3 pessoas que estão ali. Eu também não posso dizer, não, só vai ser efetivo o trabalho se eu atingir todos os feirantes que estão participando, porque eu sei que todos precisam. Pode ser que eu ache que todos precisam, né? Mas vai ter o tempo de cada um. Pode ser que tenham uns que precisam muito e que não vão participar, e que não cabe a mim lá impor, amarrar uma corda e dizer, não, você vai participar do grupo para discutir ansiedade. Alguém queria perguntar? Não. Abrir no áudio. Também tem a questão de, às vezes, alguém tomar a iniciativa e, a partir desses, outros venham a fazer também, né? Sim, exatamente. Mas aí depois tem 10, porque alguém foi, gostou, comentou, e fez toda a diferença. Exatamente, Maria Belém. É trabalho de formiguinha, né? Se a gente, infelizmente, ainda tem essa visão das pessoas, né, leigas, sobre a psicologia clínica, por exemplo, né, que eu quero fazer, eu estou com alguma problemática, algum sofrimento, enfim, eu quero fazer 1 mês de terapia e eu quero estar ótimo, né? Eu quero, né, me dizer que eu estou curada, aí com o termo curado mais do senso comum, e 1 mês de terapia. Eu já estou há 3 meses na terapia e eu não melhoro. Gente, eu sempre digo, passou às vezes 20 anos, né, construindo aquela problemática em relação de todos os teus processos pessoais, sociais, né, mais específicos para não se entrar em questões mais de termos de abordagem, né,
construindo ali a construção desse teu eu, né? Desse teu self, não se deu em 3 meses. Se deu vamos dizer que fosse uma pessoa de 20 anos. Se deu em 20 anos. Aí tu quer, em 3 meses, dar conta do que passaram 20 anos nesse processo de construção que vai gerando essas incongruências, esses sofrimentos, enfim. E a mesma coisa quando a gente fala de um contexto comunitário, que isso se amplia ainda mais, né, gente? A gente não está trabalhando com uma pessoa, com várias. E a diversidade e a complexidade de cada uma dessas pessoas desse grupo são específicas, né? São singulares. Então, não posso esperar que aconteça do jeito que eu quero, né? Vou fazer um projeto, já vi aqui, né, objetivo, para quem eu estou direcionando, qual é o público-alvo, quais são as metas, qual é a duração e tal, e aí, beleza, vai ser sensacional. Pode ser que isso só engate daqui a um ano, vai ficar lá, né, toda semana, e depois de um mês aparecem 3 pessoas, depois do outro mês tem 4, né? Aí, de repente, é julho, todo mundo viajou, ninguém está participando do grupo, aí depois já tem 10, aí quando tu vê um ano depois, gente, olha, já estou com 20 pessoas, vou ter que contratar estagiários, porque eu sozinha já não estou dando conta. Enfim, né? É um processo. Essa atividade de vocês tentarem identificar esses tipos de intervenção, né? Até trazendo aqui um pouco, olhando um pouco aqui alguns trabalhos. Deixa eu interromper um compartilhamento, senão acho que fica preta a tela para vocês, né? Acho que quando eu abro uma outra... Ué, cadê? Eu estava vendo, tá. Foi um exercício de tentar pensar, né? Essa meio que como se fosse... Como é que eu faço, né, um projeto, como é que eu penso uma intervenção social? E aí, no caso, foi utilizando já um relato de experiência, um artigo, né, para trazer lá. Então, vamos pensando aí nos pontos trabalhados, né? Então, o primeiro ponto era o objetivo ou destinatário da intervenção. Isso foi tranquilo para vocês identificarem? Acho que sim, né? Causou um pouquinho de confusão, porque o primeiro item é o objetivo, né, destinatário da intervenção. Aí tem outro que também tem objetivos ou as metas, né? Uhum. Aí isso fica assim, faltou a gente... Pode falar, Raquel. Não, aí era uma questão de percepção e distinção desses 2 objetivos, né? Mas foi tranquilo. Alguém mais quer falar, gente? Né, nesse primeiro ponto? Quando eu coloquei, eu também pensei exatamente nisso. Eu comecei colocando os objetivos, aí depois que eu fui ler, cheguei na parte dos objetivos, falei, não, tá errado, não é outra coisa. Aí eu fui lá, refiz, mas no final foi de boa, esse foi o mais fácil de fazer. Sim, porque é bem direto. Se a gente for pensar, o destinatário eram os feirantes, né? Isso era bem claro. O objetivo, quando ele fala primeiro ponto, é porque você chega com um objetivo. É porque ele não botou assim, eu acho que ficaria mais claro se ele tivesse assim botado objetivo inicial, né? Então a gente chega com o objetivo inicial e depois os objetivos a partir dessa avaliação do estado inicial, enfim. Eu acho que é por isso que fica confuso na forma como o Ornelas coloca, porque parece ele, né, 2 objetivos, mas qual é qual? Então, naquele ponto, item 1, ou seja, quando se fala de objetivo inicial, ou eu que já estou botando o inicial, né, para facilitar, é um pouco disso. Então, a gente, como vocês observaram lá, elas trazem falando, nosso objetivo era fazer uma intervenção com um grupo de feirantes, que são os destinatários, né, em cima de uma demanda que a cooperativa trouxe, e que estava relacionado inicialmente, né, a essa questão da relação dos jovens com o trabalho. Mas, independente da gente já falar dos jovens, o objetivo era realizar uma intervenção social, né, na cooperativa Coesperança, né, que o destinatário eram esses feirantes, não eram a coordenação da cooperativa, né? Por que a história do destinatário?
A gente saber quem é o público-alvo, vamos dizer assim, né? Um outro termo. Então, meu público-alvo é trabalhar com os coordenadores da cooperativa ou com os feirantes? Não, o público-alvo eram os feirantes, né? O destinatário da intervenção eram os feirantes. O segundo ponto era o estado inicial. Não sei se vocês tiveram alguma dúvida também. Eu também tive um pouco de dúvida, não, mas um pouco de dificuldade para desenvolver esse ponto inicial, né? Porque ele diz respeito à questão da estrutura interna, social, com relação ao meio histórico. Aí, quando eu li todo o conceito do Ornelas, aí eu fui procurar dentro do relato essa visão. Qual seria essa visão? Aí eu tive um pouco de dificuldade, mas eu acho que eu consegui fazer uma boa relação sobre. Uhum. Quando ele fala desse estado inicial, é como se fosse uma avaliação daquela comunidade, né? Trazendo aqui, deixa eu ver se deixa eu puxar aqui aqui eu já estou lá nos encontros. Deixa eu compartilhar aqui com vocês. Ah, entendi, Maria Luísa. Essa mesma dúvida, é porque agora que eu vi o chat, em relação ao estado inicial, no caso. Tá. Deixa eu até compartilhar aqui, cadê? Então, quando a gente fala desse estado inicial, tá? Aqui elas estão falando da história delas, da experiência em psicologia comunitária. É porque elas então, quantos encontros, né? Aqui a gente tem lá a duração, que elas falam logo no início, na verdade, as entrevistas. Aqui elas estão dando um resumo do que foi realizado. Cadê? Tá. Na verdade, está mais aqui no início. O que é esse estado inicial quando a gente puxa a concepção do Ornelas? É entender o que eu encontrei, como é que se dá aquelas relações sociais naquele grupo ou comunidade. Então, como é que acontece, né? O estado inicial, ou seja, são feirantes que trabalham em tal horário, né? Que tem como problemática inicial as relações com o trabalho, as relações, botando pontos de interrogação aqui, né? Ou seja, é olhar aquele grupo social, aquelas relações sociais e ver o que está circulando como aspecto principal naquele espaço. Eu lembrei de um termo que não tem nada a ver com comunitária diretamente, né? Enfim, que na organizacional a gente fala de cultura organizacional. Então a gente vai fazer uma avaliação de qual é a cultura daquela organização. Né? O conceito de cultura organizacional não é o cultura da sociologia, da antropologia, né? Mas assim, dentro daquela empresa, né? Qual é a cultura organizacional? Que você tem que ser todo mundo é empenhado, né? Cultura é aquilo que circula na empresa e que você, quando começa a trabalhar naquele lugar, acaba sendo afetado por aquilo. Todo mundo é displicente, né? Porque a cultura organizacional é que se você fizer algo, nunca vão te reconhecer mesmo, então é melhor você não fazer. Aí você vai fazer uma avaliação de a cultura organizacional daqui é uma cultura em que as pessoas não se empenham muito no trabalho porque elas não têm muita valorização da gestão, por exemplo, né? Isso vai ser uma avaliação, vamos dizer, de um estado inicial de um contexto organizacional, né? E ali esse contexto do estado inicial, quando ele fala do estado inicial, é exatamente avaliar quais são as relações daquela comunidade, o que circula como valores, né? Que aqui fica de algum modo pontuado, se a gente for falar bem desse relato de experiência, que esse estado inicial tinha muito a ver com a relação dos feirantes e o que eles esperavam dos jovens, que é como se fosse assim, a demanda inicial, né? Lá, por exemplo, na clínica, na triagem, vem como queixa principal, né? Então, o estado inicial é observar, chegando àquela comunidade, chegando àquele espaço, que aqui, no caso, a demanda inicial, o estado inicial, era essa discussão, esses processos
de relação social, inicialmente pontuados como as dificuldades entre pais e filhos no desejo que os filhos participassem mais do trabalho na feira, né, nas bancas. Por isso que quando a gente chega... Está até aqui, né? Só para marcar que eu vim para o capítulo, então está bem aqui um pouco dessa... Por isso que elas falam, a construção do projeto de pesquisa foi feita com base nas entrevistas concedidas pelos feirantes. Por quê? Elas fizeram um levantamento para saber qual era o estado inicial, né? Então, elas foram conversar com os feirantes. Então, o estado inicial, falando do termo lá, é que os feirantes têm relatado, ainda individualmente, né? Porque elas foram em cada banca conversar com eles, que o problema é dessa relação deles com os filhos, da ausência de participação no trabalho, enfim, né? Mais claro, ou teve alguém que colocou outra coisa? Eu mesma coloquei outra Diga, coisa. Raquel. É porque eu levei em consideração essa primeira parte da definição do Ornelas, que ele diz que tem a ver com o ambiente, com a comunidade atendida, e eu estou lendo errado aqui, peraí. Tem a ver com a estrutura social interna e a relação com a história e a cultura da comunidade, né? Uhum. Então, aí eu coloquei o relato delas, que o estado inicial, na verdade, eu peguei assim, a demanda que elas acabaram trabalhando, que foi a questão de desenvolver junto à cooperativa, né? Articular os grupos de feirante, viabilizando ou fazendo uma reflexão em relação ao comércio direto, aos produtos que eles mesmos produziam, e fazendo uma reflexão sobre o cooperativismo, né? Porque eles faziam parte da cooperativa, mas eles não tinham cooperativismo, e a reflexão sobre o que era a proposta solidária, alternativa, transformadora e autogestionária, exatamente. Então, eu coloquei o ponto dessa reflexão que elas trouxeram para eles, né, para trabalhar essa demanda. Como eu te falei, eu olhei muito para o fato da intervenção. Sim, mas tu fala da intervenção após aquela primeira avaliação que não tinha nada a ver com os jovens, vamos dizer assim. Exatamente. Entendi. Tem um ponto aí que vocês trouxeram, até estava vendo aqui outros trabalhos que eu abri, que alguns trazem isso também como estado inicial, né? A gestão das vendas, a sustentabilidade do próprio negócio, enfim. A questão que realmente isso é normal, deixa confuso na hora de vocês analisarem lá o artigo, porque há dois momentos, se vocês forem pensar, né? Claro que eu deixei como foco vocês pensarem desde o inicinho, né? Por isso que eu falei assim, então, se a gente for analisar os níveis de intervenção social num primeiro momento, vamos dizer, né? O estado inicial seria esse primeiro levantamento que eu fiz, que eu observo que o conflito principal é dos feirantes com jovens. Aí eu vou falar os 7 e depois a gente retoma para um segundo momento, né? Então, o primeiro momento, a primeira avaliação esse é o objetivo, esses são os destinatários, o estado inicial são essas dificuldades que eles têm, que eles dizem, né, que o ponto principal é esse. Então, quando chega no tipo de mudança que se pretende, o ideal, então a gente vai tentar, como é que eu posso dizer assim, chamar esses jovens, né, fazer um trabalho com esses jovens, então o tipo de mudança que se pretende, fazer com que os jovens participem mais da realidade dos feirantes, né, do trabalho com os feirantes. Quais foram os objetivos e metas? Então a gente vai montar uma reunião com os jovens, né, chamando os jovens, tanto entregando panfletos, não, entregar panfletos acho que já foi no segundo momento, né, mas chamando os jovens, avisando para os feirantes e para os seus filhos que participem. Esses eram os objetivos e metas desse primeiro momento. Qual é o âmbito de aplicação, né? O contexto de aplicação, ou seja, essa intervenção focada na relação dos jovens com o trabalho com os feirantes, tá? Como a gente vai fazer isso?
A gente vai fazer isso através, ou seja, técnicas e estratégias utilizadas, através de grupos, né, de uma reunião semanal, né, eu não lembro se lá, logo no início, elas falam elas falam bem rapidamente, né? Então, os pais manifestaram o desejo do trabalho dos seus filhos e tal, fizeram um primeiro encontro e aí observaram, voltando aqui, então as estratégias e técnicas era realizar grupos e a duração seria a duração, elas não definem essa duração desse primeiro momento. Se a gente for pensar, então, enquanto um projeto de intervenção social inicial era esse, com esses... Opa, não que vocês escreveram errado, tá, gente? Mas que poderia gerar essa confusão. Inicialmente era esse. Então, eu fiz lá, mas eu fiz aqui, até falando do exemplo que eu estava trazendo agora, mas eu fiz aqui, tá nossos 7 passos, beleza, né? A duração vai ser essa. Vamos lá. Primeiro encontro, vai um jovem e duas antes, parece, né? E aí, nessa conversa, elas percebem, então, que esses 7 níveis que elas tinham programado não ia rolar. Porque não era, na verdade, o estado inicial daquela comunidade, né? Na verdade, não era o tipo de mudança que se pretendia, ou o tipo de mudança necessário à demanda. Então, a gente vai ter, tá? Não estou dizendo que vocês colocaram errado, tá, gente? Só para a gente pensar que existem 2 momentos, realmente, de intervenção social aí, principalmente quando a gente fala do estado inicial, né? Então, ok, não rolou, vamos pensar de novo. Então, o foco, na verdade, o nosso objetivo vai ser, então, os próprios feirantes. O objetivo vai ser entender quais são as angústias e anseios dos feirantes. Eles estão reclamando dos filhos, mas a gente já viu que não é os filhos. O estado inicial, então, desse segundo momento, né? Então existe uma questão aí entre o que os feirantes estão, as dificuldades em relação aí entra naquilo que tu estava falando, Raquel, né? A questão das vendas, da gestão, da economia solidária, né? Algumas outras coisas que, então o que se pretende é ampliar 3, o tipo de mudança que se pretende, tentar ampliar as relações entre eles, né? Fortalecer a cooperativa, fortalecer não a cooperativa, mas o cooperativismo, né? Então, a gente tem uma cooperativa, mas a gente não se ajuda. Como assim? Né? Objetivos e metas, né? Então, pensando na intervenção, então a gente vai tentar desenvolver grupos de reflexão, né? Que é o que elas fazem, com esses feirantes para discutir essas temáticas, para pensar sobre essas relações, né? No âmbito de aplicação, ou seja o local de aplicação, ou o contexto de aplicação, ou como vai ser essa aplicação. Então, a gente vai fazer 5 encontros nos sábados, num espaço que seja próximo deles, que eles tenham acesso, que eles podem entrar e sair a qualquer momento, né? Porque a gente não vai ter como tirar eles do trabalho, eles precisam estar na banca, mas aí eles podem também participar lá, né? Enfim. Aí as técnicas e as estratégias, né? Então a gente vai fazer grupos de reflexão, que a duração, já trazendo a história da duração, que ficou esse ponto de interrogação, pode ser que elas tivessem estabelecido que a duração ia ser 10 encontros, mas na efetividade aconteceram 5, porque os próprios feirantes falaram, não, tá ótimo, acho que a gente conseguiu definir muita coisa, né? Conseguiu pensar em muita coisa e vai fazer diferente agora. Então, tem esses 2 momentos, tá? Então, não tá errado vocês terem focado mais nesse primeiro momento ou mais no segundo momento. Porque é um pouco desse exercício, como eu estava falando no início, né? Da gente pensar que qualquer tipo de intervenção comunitária, ela vai passar por esses meandros, da gente chegar com uma ideia prontinha, acabada, né? Ir lá, avaliar uma coisa inicialmente, dizer, não, de repente a demanda principal é tal coisa. Começa a fazer... Oi, pode falar, Raquel. Eu diria também que existe 3 momentos, porque eu achei muito interessante também os resultados que elas trazem, a reflexão que elas fazem acerca da psicologia, né? Uhum. De acordo com o que elas levantam com eles sobre os conhecimentos, em todos os aspectos, mas tem esses resultados
da pesquisa delas, que aí já é questão científica, né? Que ele traz uma reflexão muito interessante também. Eu achei muito importante. Aí eu fiquei assim, me coçando para colocar nesse trabalho, mas eu falei, mas não cabe aqui porque eu estou falando da intervenção enquanto junto aos feirantes, né? Porque foi o que tu pediu para a gente observar no trabalho quando tu pediste, né? Mas tem também essa terceira observação que eu achei muito interessante. Sim, que elas vão colocando lá no final, né, da forma como eles também se relacionam com a própria concepção de psicologia, ou até aquela frase, né, que elas colocam como subtítulo, né, a frase de um dos feirantes, a psicologia, fazer psicologia é igual fazer agroecologia, né? Isso é bem E essa interessante. frase ela é bem interessante, que ela faz uma relação ao texto do Ornelas, que ele faz uma comparação, acho que é o Ornelas, né, que faz a comparação à ecologia, que ele traz todo um Sim, desfecho a sobre história da ecologia. adaptação com o ambiente, da relação com a Exatamente. natureza, não só a natureza, mas o ambiente, né, em geral. Isso, aí eu achei muito interessante. Tá ótimo. Mais alguma dúvida, gente, em relação a esses pontos do artigo? Que era um exercício de observação que não é de campo, mas a gente tenta simular, né? Fingir que é de campo. Eu acho que esse exercício, ele foi muito válido, porque eu acredito que se, por exemplo, fôssemos pelo menos eu falo por mim, né, uma intervenção logo de cara, uma intervenção não, há um exercício desse na prática, em locos, eu acho que eu não teria todo esse olhar que esse relato de experiência traz. O bom desse relato de experiência é porque ele faz esse exercício, ele não é só a pesquisa pela pesquisa, né? Por isso que eu falei, não, gente, eu vou procurar um relato de experiência, que tem muito artigo com relato de experiência, só que a gente acaba vendo pouco, porque quando é disciplina teórica, tu tem que falar da teoria, enfim, né? Porque é um pouco de trazer, e o que eu gosto dele é porque elas trazem também as angústias, as frustrações. A gente também estava com receio, a gente também estava ansiosa, estava com expectativa, né? O que a gente ia falar, como é que ia ser, que é uma coisa da vida real, no sentido que, enfim, né? Real não existe. Mas dessa coisa da vida cotidiana, até de vocês, enquanto estagiárias, né? Estagiários também. Então, né, se aproximar um pouco disso. Olha, é normal ter dúvidas, é normal, faz um primeiro projeto, não dá certo, vê que a demanda é outra, e aí a gente constrói uma outra intervenção social de uma outra forma. Enfim, aí disso se resultou, na verdade, elas já tinham como objetivo também fazer uma pesquisa. Em cima da pesquisa, né, quando a gente foi analisar os dados, a gente observou, olha, tem isso, tem aquilo, né, olha que interessante e tudo mais, que poderia virar uma outra intervenção social, como eu falei para vocês, dependendo desses resultados, né? E aí foi exatamente esse o meu objetivo, de tentar se aproximar um pouco desse olhar do que acontece numa prática em psicologia comunitária, que tem várias, gente. Se vocês forem procurar artigos em psicologia comunitária, tem diversos espaços, campos, áreas do conhecimento, né? Aqui, mais especificamente, a gente foi uma experiência com os feirantes, né, dessa cooperativa. Então, gente, como a gente já está nos nossos minutos finais, né? Acho que deu para esclarecer algumas dúvidas. Como eu falei, gente, não tem certo nem errado. Eu botei mais falando dos 5 encontros, eu botei um ano de pesquisa, enfim. É mais para a gente poder, vocês fazerem o exercício de se apropriar, né, como se fosse uma observação daquele espaço, e aí a gente refletir, não, na verdade é mais isso, ou é mais aquilo. Vocês observam que tem 2 momentos de intervenção. Teve uma primeira intervenção que não rolou muito, porque não era realmente a demanda, né, que os feirantes tinham, né, inicialmente. E aí tem um segundo momento de intervenção. Então a gente vai lá, entrevista de novo, conversa de novo. Não, pera, tem outra questão aí. Vamos fazer uma outra intervenção com outro foco, que aí já era essas relações de cooperativismo, a relação com o trabalho, né, com os clientes e tudo mais. Então era isso, gente. Tem mais alguma dúvida que vocês queiram perguntar, esclarecer?
Por enquanto, acho que não. Exatamente, por enquanto é a melhor parte. Que é isso mesmo, é a gente entender que a gente está sempre em aprendizado, né? Sempre um processo. Então, gente, conversando aqui, né, como a gente conversou no início, eu ia deixar para na semana que vem, que é dia 10, a gente falar da Política Nacional de Assistência Social, né? E aí tem muita coisa para falar da Política Nacional de Assistência Social, nunca cabe em uma supervisão, porque vai falar, né? Então, se a gente está falando de psicologia comunitária, de intervenção social, qual seria essa intervenção num contexto do que se aproximaria da nossa prática do estágio na ESA+, né? Que seria, vocês fariam atividades nos CRAs e CREAs, né? Ligados à FUNPAPA. Como é que é isso? O que é isso? Enfim, então, e aí a gente, para entender o que é um CRAS, o que é um CREAS, e o que é um dos focos da psicologia comunitária também, é a atuação com pessoas em situação de risco e vulnerabilidade, a gente parte da Política Nacional de Assistência Social. Mas aí também tem muita coisa para discutir, né? Normalmente, às vezes, eu trago para uma supervisão, a gente acaba ficando em 2 supervisões conversando, e aí do dia 17 já seria só para discutir relatório, né? Fazer orientação de relatório, e 24 vocês entregaram. Então, para a gente não ficar muito apertado, e eu sei que vocês estão também muito angustiadas com essa primeira verificação, que agora vai ter trabalho, e está todo mundo cheio de trabalho, que tem que fazer, enfim, para não virar mais um conteúdo para vocês colocarem no relatório, a gente deixa, então, a próxima supervisão, que eu vou explicar o relatório parcial, o que vocês vão colocar, como é que vocês vão colocar esse trabalho dentro do relatório parcial, né? O dia 17 fica só para supervisão, orientação de relatório, pois vocês podem, a partir do dia 10, né, como eu vou mandar o modelo, a gente vai compartilhar aqui o modelo, vou explicar direitinho. A partir do dia 10, vocês podem ir me mandando o que vocês estão conseguindo fazer, né? Ah, professora, eu fiz, é esse tipo de introdução que a senhora quer, é assim, enfim. E aí, no dia 17, a gente também tira todas essas dúvidas. Se alguém não conseguir me mandando durante a semana, só no dia 17 pode vir aqui. Ah, professora, eu comecei a fazer assim, vou mandar aí para a senhora. Abra aí o arquivo, vê se é isso, mais ou menos, enfim. A gente deixa, então, dia 10 para falar do modelo de relatório, dia 17 para orientação do que vocês já escreveram nos relatórios, e o dia 24 é o dia da entrega. Porque assim dá para vocês fazerem devagar, sem ficar, né, no meio das provas tendo que escrever. Só uma dúvida, vai ser individual ou vai poder continuar nas duplas? Pode continuar em dupla. Pode fazer em dupla. Tá? Sem problema Quem nenhum. fez sozinho tem que Pode arranjar fazer uma dupla ou pode fazer só? Okay. Pode ser individual ou em dupla. Como esse trabalho alguns já fizeram em dupla, vocês podem manter. Então, no nosso caso, pode ser nosso trio. Ai, me belisquei aqui na mesa. Eu acho que só o de vocês, né, que foi trio. Gente, não passem de trio, é o máximo. Não me vem. Se for 4, é 2 duplas. Ah, obrigada. Tá? Então, tá, gente. Aproveitem também para informar para quem não está podendo entrar, né? Porque, enfim, é um outro horário à tarde, tem gente que está em estágio, está em trabalho. Mas a gente vai falar disso mais especificamente mesmo na próxima supervisão. Tá bom? Então é isso, gente. Boa tarde, bom final de semana. E aí, até quinta-feira que vem. Boa tarde, beijo, amor. Tchau, professora. Boa tarde, professora. Obrigada. Tchau, tchau, gente. Beijos.